És tudo, és tudo, és tudo, és tudo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Vamos entronizar o Senhor com o nosso coração. Vamos começar mais uma aula na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje, irmãos, de um aspecto da liderança o Espírito Santo, ele nos conduz na palavra do Senhor Jesus, e ele diz que há uma força que agia no homem chamada pecado. Mas essa força não é o pecado inveja, o pecado soberba, isso são pecados, amém? Mas quando a Bíblia diz que havia uma força do pecado, fala de um poder diabólico que governa o homem. O pecado é o poder do inferno que escravizou o homem. E é sobre isso que eu quero falar, porque você pode transformar o lugar por onde você passa. A questão é, qual que é a força que emana de dentro de ti? E é isso que eu quero falar essa noite. Você, cada um que está aqui, que está sendo formado como liderança, é um agente de transformação. Amém? Quando eu entendi isso, em 2014, mais ou menos, 2013 para 2014, eu pirei. Eu falei, meu Deus, tu vai me usar, Senhor. Eu pirei, irmãos. Eu acho que todo mundo passou por isso aqui, não é possível. Aquele momento que tu pensa, eu vou ser usado por Deus. Aí foi o momento que eu comecei a me ver em estádio de futebol, que eu comecei a me ver que nem o Billy Graham. Ainda bem que passou esse tempo, mas eu me via passando terno, derrubando todo mundo na glória do Senhor. Mas já acabou, né? Não tem mais. No corredor de fogo, onde os irmãos se acheiam da glória. Do tempo do Wander, isso aí. E do Vilmário. Mas glória a Deus, irmãos. O Senhor tem nos amadurecido, amém? Tudo isso faz parte da história da igreja. E o Senhor tem nos levado para um amadurecimento. Dá um pouquinho de retorno para mim, Moisés. Irmãos, o que é ser líder? Bem pouquinho, tá? O que é ser líder? Ser agente de transformação. Por onde tu passa, tu transforma. Eu cheguei aqui, nós começamos o culto, as cadeiras, eu cheguei ali, as cadeiras estavam tudo bagunçadas, eu dei uma pequena ajeitada ali para trás. Você líder, ainda que não é o teu ministério arrumar a cadeira, mas tu pode dar uma ajeitadinha quando tu chega. Eu não estou aqui pegando no pé que nem pastor chato, tá irmãos? Eu não estou aqui para dar indireta, para aproveitar o momento para bater em vocês, eu estou pegando como exemplo. Você líder, por exemplo, hoje eu cheguei, tinha copinhos em cima da mesa, quando eu cheguei às 2h, o Dani já estava ali sentado. O Dani estava fazendo café. E aí eu fui, peguei os copinhos da mesa e, joguei no lixo. Mas eu poderia deixar os copinhos na mesa. Poderia ou não poderia? Poderia, mas eu sou um agente de transformação. Se o Luiz está tomando um Pira Kids ali, que fique gravado isso aqui para que o mundo inteiro ouça quando nós ficar famoso, ele pode deixar ali, ou ele pode levar para o lixo. Não é? Então assim, por onde nós passamos, nós transformamos. Só que se o Luiz, ele pode levar o dele e mais o que tiver ao redor, ou ele pode deixar o dele. Então tu sempre vai transformar para o mal, ou tu vai transformar para o bem. Não tem. É muito interessante isso. Eu cheguei, por exemplo, estava aqui, a gente tocando a música, o Moisés lá na mesa de som, cheguei, Moisés, vai para o Data Ajuda, eu não sei, eu te ensino aqui. Falei, vamos ser proativos. Por quê? Transforme o ambiente. Meu Deus, irmão, se o pessoal do audiovisual entender o poder que eles têm, tudo é pelo ouvir e pelo ver. O audiovisual é muito importante. É muito importante. É que eu olhei e pensei que a câmera não estava lá, mas está. Eu ia falar, que isso? Então, irmãos, seja um agente de transformação. O agente de transformação, por onde ele passa, transforma. Amém? Se você pegar a minha Bíblia, você vai ver aqui, escrito aqui no lado, Jesus, pena que faltou uma vírgula, né? Eu vi isso com o Daniel depois, mas Jesus, imagine que tem uma vírgula, Rei Eterno. E aqui em cima está escrito Gênesis 1:26, e está a face de um leão no meio das nações. Esse é o desenho nesse coro aqui. Por quê, irmãos? Abre comigo em Gênesis 1:26. Diz assim, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então o Senhor, ele criou o homem, amém? O homem e a mulher, macho e fêmea. O homem, ele é macho e fêmea na sua essência espiritual, Deus o criou. A humanidade, macho e fêmea, não existe humanidade macho nem humanidade fêmea, existe a humanidade macho e fêmea. E quando o Senhor nos criou, ele nos colocou como agente de transformação na terra. Por isso que ele falou: multiplique, Adão, domine sobre os peixes, povoe a terra, multiplique a força que eu botei dentro de ti, criadora. Ele botou Adão para transformar, esse é o plano original. E você, dentro do plano original, você é um líder, que você transforma por onde quer que você passe. Agora, você transforma segundo a força que opera em ti. Não adianta você querer que as pessoas, não adianta você viver naquele conceito, faça o que eu mando. Líder não é assim. Líder é assim, ó, faça o que eu faço. Esse é o líder de Deus. Multiplique a tua semelhança, multiplique aquilo que tu é. O agente de transformação, por onde ele passa, ele deixa um exemplo, não uma ordem. Se a minha ordem for maior que o meu exemplo, eu estou pecando. A minha ordem eu não posso exigir mais do que eu faço. Porque o agente de transformação, ele tem autoridade na fala, porque ele multiplica o que é. Por isso que a Bíblia diz que a força que está em nós transforma. E também a Bíblia diz que nós somos chamados para ser embaixadores do reino. Uau! O apóstolo Paulo fala, somos embaixadores do reino. O que é isso? Nós temos uma cultura dentro de nós, que nós transformamos as pessoas. Isso é o que você é. Isso é o que é liderança. Um dia, um amigo meu chegou para um grande pastor e falou assim: pastor, é pecado fazer tatuagem? Aí o pastor falou assim: olha, não é uma questão de ser pecado, mas tu quer ser líder ou ser liderado? Naquela ocasião, o problema não era a tatuagem. O problema é, uma tatuagem pode te impedir de entrar em alguns lugares. Existe um nível de transformação que você só vai alcançar à medida que você abrir mão de coisas que podem fazer. Se tu fechar o teu rosto todo de tatuagem, e você ir na bancada de 300 juízes para te ver, eles não vão te ver, eles vão te rejeitar imediatamente. Porque existem ambientes que você pode bloquear por causa de vaidades que você pode querer ter. A tatuagem não é pecado, amém? O Daniel fez, ele pediu a benção para fazer. Só que a questão é, até onde eu posso? Que vai me definir, vai me caracterizar como um tipo de tribo. Aonde você vai, você transforma. Você tem que entender que você carrega algo que você vai estar gerando em quem te vê. E Deus te chamou para transformar um ambiente espiritual. Líder é isso. Transforma a semelhança. Sabe uma coisa que eu percebo? A educação clássica, ela é diferente da educação moderna. E nós temos estudado isso. Na educação clássica, o belo é belo porque é belo. E a gente descobre isso. Ele independe da ótica de quem vê. Ah, mas eu não achei tão bonito. O problema é teu, vai te tratar para tu achar isso, porque é bonito. Não, a cachoeira é linda. Não, ela não é tão linda. Eu prefiro... Não, tu não prefere nada. É porque por algum motivo você não consegue perceber a beleza que tem uma cachoeira. Uma cachoeira bonita, não a grutinha da... né? Então tem aquela velha história. Não, a mulher é bonita dependendo do ponto de vista. Não, tem mulher que é bonita mesmo e é bonita mesmo. E quem não quiser reconhecer está mentindo. Por quê? Não depende da ótica. Ah, aquele carro é bonito. É lógico que você pode gostar de algo, mas não que você vai nivelar segundo o que você gosta, porque o teu gosto não define a realidade. O teu gosto só define que tu é meio perturbado das ideias ou não. Só isso. Então você tem que entender que
As coisas não são subjetivas, não podemos subjetivizar as coisas, se é que existe essa palavra. As coisas não podem ser subjetivas, vamos colocar desse jeito. Porque a educação moderna, ela fala que depende de quem está vendo para ser verdade ou não. Não depende. A verdade existe, cabe nós reconhecê-la ou não. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas falam, desse jeito que eu sou, eu vou transformar. Tu vai transformar para maldade. Porque se tu tira o conceito daquilo que é absoluto, real e verdadeiro e belo, você tira o conceito do que é bom e do que é mal. Porque afinal de contas, a bondade e a maldade dependem do ângulo de quem vê. Por isso que estão estuprando crianças dizendo que é bom. Não, porque casar com menina de 10 anos é normal para o mundo islâmico. Meninas que na primeira noite às vezes não suportam e morrem por causa de algum trauma. Mas é normal, porque depende do ângulo de vista de quem vê. Então, essa coisa toda, ela embaça a nossa mente e faz a gente não ver o que é bom e não manifestar o que é bom. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Porque para cumprir o propósito de Deus aqui na terra, tu precisa entender quem tu é. Se você não ter a tua identidade forjada, entender quem Deus é e quem tu é, tu vai transformar tudo em maldição. Porque tu é um agente transformador, irmãos. Não existe como tu não transformar. Eu vou ficar deitado num quarto, tu vai transformar um monte de gente em preguiçoso e depressivo. Não tem como, você foi feito, Deus deu a ordem, multiplique. Ele não falou que tu ia multiplicar o que é bom ou o que é ruim, ele não disse isso. Ele falou assim, multiplique. Quando Deus deu a ordem, multiplique, acabou. Tenta prender o fôlego agora até tu morrer. Tu não consegue, porque Deus soprou o fôlego de vida em ti, a não ser se tu botar uma corda, lógico. Mas naturalmente, a ordem de Deus é tão poderosa que tu não impede ela de acontecer. Agora, se Deus falou multiplique, acabou, tu vai multiplicar de qualquer jeito, tu tem que entender isso. Então muitas das coisas, e a grande maioria da tua vida que está dando errado é por causa de ti, da força que verte de dentro de ti. Porque você transforma tudo que está ao teu lado, faz florescer ou faz apodrecer. É uma noite de responsabilidade, amém? Eu estou puxando hoje a responsabilidade. Hoje é noite de cruz. O amor, ele manifesta na cruz. Então, o Senhor nos chamou para cumprir um propósito. E para cumprir esse propósito dele, liderança, cumprir propósito, nós temos que ter a performance correta, ou seja, a forma correta para formar. Então, a primeira coisa que um crente tem que entender é que não adianta tu vir na igreja, falar que você quer formar um monte de filho de Deus, se você não é filho de Deus. Porque tu só forma a tua semelhança. A força que está operando de dentro de ti vai formar ou não vai formar. Não importa se tu acha, não, tudo isso que eu percebo é segundo a minha visão. Não, cara, tu vai formar aquilo que tu entende e acabou. Independente da visão de quem está te vendo, ou do que tu pensa. Porque as leis e a verdade existe, é inegável. Só um lunático ou um mentiroso, a ponto de ter uma mente cauterizada, nega a realidade das coisas. Então você tem que entender que você está transformando, e que para cumprir o propósito de Deus, você vai ter que chegar à conclusão seguinte, que eu tenho que ter uma performance, eu tenho que ter uma forma, eu tenho que ter um modo de ser. E isso não fala de ter um bacharel em teologia. Não fala sobre isso. Isso fala de uma entrega genuína de coração. Porque eu conheço teólogos, irmãos, já até doutorado, que eles falam coisas que são vazias. Chega até a feder a guspe, sabe? Sabe? Não sei se vocês sabem o que eu estou falando. Tinha umas orações assim que quando o cara vinha falar, fedia a baba, a guspe, assim, uma coisa horrível. E tem uns doutores que parece que eles fedem a guspe, a naftalina, sabe? É um negócio ruim, verdade, gente. É uma verdade que não revigora, é uma verdade que não te pega por dentro. É uma coisa tão teórica, tão chata, que tu pergunta, o que eu estou fazendo na igreja? Ou o que eu estou fazendo nesse curso, sei lá, ouvindo essa pessoa? Por que, irmãos, que acontece isso? Porque são pessoas que têm muita teoria, ou conseguem falar muitas coisas, mas não têm uma entrega de vida genuína.
Porque a gente não transforma aquilo que a gente fala, a gente transforma aquilo que a gente é, segundo aquilo que a gente é. Então, se o cara tem um doutorado em teologia, só que o cara não conhece a Deus de entrega e nunca amou um mendigo, nunca tentou trazer libertação a um dependente químico, nunca amou uma ovelha que estava se desviando, ou nunca tentou ajudar alguém da própria casa de verdade, ele não sabe o que é amor. Ainda que ele conhece os 20 atributos do amor escrito por Charles Finney, da teologia de Charles Finney. Eu estudei isso. Eu tenho lá tudo sistematizado. Sabe o que eu fiz com aquilo? Excluí, porque não me adiantou para nada. Eu estudei sobre o amor e me tornei cada dia mais chato. Aí eu comecei a amar e comecei a me tornar interessante. E eu sou interessante, porque senão vocês não estariam andando comigo, amém? Agora, por quê, irmãos? Porque nós transformamos segundo o que nós somos. Segundo o que tu é, tu vai transformar. Então, para cumprir o propósito de Deus na liderança, você tem que entender quem tu é. Objetivamente, claramente, de forma absoluta em Deus. Eu entendo quem eu sou. Eu entendo que eu transformo. Tem muitas coisas em ti que tu vai conhecer ainda, e vai conhecer, porque em Deus tu é infinito, porque Ele é infinito através de você. Sem Deus tu é finito, teu destino é uma praga. Mas com Deus tu vai viver coisas lindas cada dia. Primeiro tu descobre que tu pode andar, depois tu descobre que tu pode brincar, depois tu descobre que tu pode subir na canguta do pai, depois tu descobre que tu pode estudar coisas interessantes, depois tu descobre que tu pode trocar ideias e crescer junto, depois tu descobre que você pode namorar e desabrochar no namoro e vai viver uma outra vida, depois tu descobre que pode casar, e aí tu vai tendo cada vez mais potência e formar pessoas, e vai, eternamente você vai assim. Por quê? E daí tu descobre que pode ter filho, e ter filho é uma coisa interessante. Porque Deus, Ele é criador e Ele nunca para de criar. Porque Ele é o criador. Ele cria. Agora, tu tem que entender quem tu é nesse processo. Tu tem que entender que tu transforma, que tu tens um poder de transformar. Ah, mas pastor, depende da sorte. Não depende da sorte, depende do teu coração. Por causa do ensino moderno, que ensinou a olhar com um olhar subjetivo das coisas. Por causa do ensino moderno, a gente acha que a gente perdeu o prumo, a gente perdeu a linha, a gente ficou perturbado. Parece que as coisas, nada tem sentido em si. Porque nós estamos embevecidos do monte de porcaria de informação que depende do ângulo de vida de quem vê. Porque agora já não existe mais o fim dos dias, agora tem 30 modos de acontecer o fim dos tempos. Antes era muito claro, agora já não é mais tanto. Por quê? Porque depende da ótica do observador. Pessoas que não amaram tanto a verdade para negar o seu ego, preferiram pegar o seu ego, colocar acima da verdade, distorcer a verdade e entregar uma teologia corrompida. Porque não entenderam que era um agente de transformação. Só que eles não transformaram pelo que falaram, mas pelo que são. E esse espírito de não amar a verdade, mas botar o ego acima da verdade, está gerando um monte de gente por aí, e eles estão se chamando de teólogos, ou de estudantes da palavra, ou de cristãos, e na verdade são um monte de gente que está sendo formado pelo ego. Olha que triste, irmãos, porque a gente não forma o que a gente fala, mas o que nós somos. Você gera o que tu é. Agora, tudo muda a partir da tua mudança. Para você entrar no propósito de Deus para a tua vida, irmãos, talvez tu tenha que mudar a tua oração, teu modo de ver e teu modo de ser. Tem muitas pessoas que elas estão orando para Deus transformar o mundo. Estão ou não estão? Só que parece que a transformação nunca acontece. Tem muitas pessoas que estão orando somente para ver uma transformação na família. E nunca acontece. É o que eu digo, se o mundo dependesse só da oração, os monges já tinham mudado o mundo, porque eles passam dia e noite orando. Agora o Senhor Jesus, Ele falou, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e peça. Só que antes de tudo fala, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, transforma o meu coração. Parafraseando.
O que eu estou querendo falar com isso? Que não adianta tu orar pelo mundo inteiro e orar pela família se tu não ora pela tua transformação. Porque tudo começa quando o homem é transformado. Daniel me deu hoje um testemunho muito lindo de algo que o Éder falou acerca da filha, que eu achei muito lindo do ensinar. Quando eu transformo, tudo ao meu redor transforma. Quando eu me torno manso, tudo começa a se tornar manso. Quando eu me torno longânimo, tudo começa a se tornar longânimo. Quando eu me torno sábio e prudente, perspicaz, ativo, proativo, tudo começa a se tornar isso. Porque eu mudo o ambiente que eu estou. Acertadamente, tu vai orar e tu vai transformar talvez até o mundo. Se você orar para Deus transformar a tua vida. Abraham Lincoln, ele sempre não, pelo menos ele escreveu uma vez assim, que toda libertação, toda liberdade dos Estados Unidos começa com uma pessoa e um livro dentro de casa. Por quê? Porque os Estados Unidos é livre, porque as pessoas libertaram a si mesmo da ignorância. Tudo transforma quando tu é transformado dentro do teu coração. Tudo transforma quando você transforma a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Toda transformação no mundo começa quando você é transformado. Enquanto tu não é transformado, nada é transformado. Não adianta tu vaguear nas transformações. A tua oração tem que ser: transforme a mim, Senhor. Quando o Senhor fala, venha o teu reino, o reino de Deus vem de forma física? Não. O reino de Deus, tu está orando, de repente ele vem, bum, e acontece? Não. O reino de Deus vem quando alguém olha para ti e vê o exemplo de Jesus. Porque o reino de Deus, ele é invisível, ele é manifesto em pessoas. Por isso que tu és um agente de transformação do Senhor. Aonde tu passa, transforma, se tu estiver em Cristo. Tem 3 tipos de pessoas, pelo menos. As que tentam formatar e organizar todas as coisas, elas não têm raízes profundas, elas não são transformadores, mas elas descobrem algo e quer forçar as pessoas a descobrirem o que elas veem. E tentam enfiar a goela abaixo. Elas forçam, elas fazem com a força do próprio braço, ao invés de despertar, porque presta atenção, irmãos. Presta atenção. Tu pode tomar a tua cruz, mas tu não pode obrigar alguém a tomar a cruz. Compreenda isso. A responsabilidade de transformação é tua contigo mesmo. As outras pessoas, tu pode fazer o chamado. Vem por esse caminho para tu ter vida, mas tu não pode obrigar. Tu não pode obrigar. Entenda isso. Por que eu estou falando isso? Porque se você tentar obrigar as pessoas a serem algo que você está vendo, tu vai formatar elas. Aí daqui a pouco os caras ou as meninas estarão escolhendo o que você está direcionando. Eu sei, irmãos, eu já vivi isso. Só que eles só estão fazendo isso porque tu formatou eles. Porque eles não estão fazendo por livre e espontânea vontade. O meu maior desafio enquanto pastor é não governar a vida de vocês. Eu não tenho que sentar num trono e mandar em vocês. Eu tenho que despertá-los a fazer a escolha correta. Eu não governo vocês. Eu desperto. Esse é meu papel. Eu tenho que apontar. Eu tenho que proteger. Eu tenho que ir aparando as arestas. Eu tenho que fazer as coisas acontecer da forma correta. Mas eu não posso governar, porque eu não sou um formatador. Tem outras pessoas que são os informantes. Vive lendo frase pronta de Instagram e falando sobre isso, só informa, mas nunca forma alguém. Esses não são os líderes, irmãos. Os líderes, eles formam pessoas, eles não informam. As pessoas que sempre têm uma informação nova, sempre tem algo novo para falar. Tá, beleza, é importante ver algo novo, é importante, mas o nosso trabalho, irmãos, não é ficar vomitando quilos de informação. O nosso trabalho é ficar na mesma informação até que toma forma das pessoas. O nosso coração tem que ser formado. Só que muitas pessoas não têm mais paciência para isso. Por quê? Porque demora. Porque a gente tem que falar a mesma coisa 300 vezes. O apóstolo Paulo, na carta dele, num determinado momento, ele fala assim: eu vos escrevo isso novamente,
para que vocês não entrem, não se apartem, estejam nessa palavra. Tem coisa que, sabe, eu vi uma vez, e aqui a gente não tem esse problema, graças a Deus, mas eu já vi em lugares de pessoas, essa palavra aí já foi pregada. Irmãos, eu tenho aqui uns 400 esboços, e eu não tenho problema nenhum de começar a pregar tudo de novo. Aliás, tem muitos cultos que eu prego tudo de novo, vocês devem perceber isso. Se alguém reclamar, a primeira resposta que eu já tenho na ponta da língua, tu já vive o que eu estou pregando? Se a pessoa falar que sim, eu falo, então tá, então eu vou mudar. Mas se ela falar que não, eu falo, então vive, daí eu paro de pregar. A gente tem que entender, irmãos, que a gente tem que formar, pregue a mesma coisa sem dó e nem piedade, até formar, até o pessoal entrar no coração, guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, até tudo aquilo se tornar prático. Daniel uma vez falou para mim que entrou em crise em Curitiba, porque ele sempre viu uma pregação nova, mas ele não via ninguém vivendo nenhuma das pregações do mês todo. Eu também já entrei em crise por isso. Aí eu comecei a entender que a pregação não vale de nada. Isso que eu estou falando aqui, amanhã vocês já vão ter esquecido 50%. Mas o que eu estou tentando transferir para vocês é o espírito da pregação, Dani, é isso que muda. É o espírito por trás do que eu estou falando. Por isso que eu digo hoje, eu não lido mais com situação. Eu gero movimentos espirituais. Porque se eu não mover teu coração de um lugar para o outro, tudo que eu preguei foi inútil. Eu posso pregar horas, dias. Tu tem que se mover do lugar espiritual que você está. Então cada vez eu tenho buscado ser mais pontual no que eu falo. Não falar muito, mas também não falar pouco. Dentro de um equilíbrio. Por quê? Porque eu não quero ser um informante. Na verdade, irmãos, a gente tem que fugir um pouco das informações. As muitas informações nos perturbam. Elas ativam muitas ideias. A gente tem que ter um foco. Quantas pessoas aqui dentro Deus chamou para escrever livro? Como tu vai escrever livro se todo dia tu está vendo algo novo? Não, vá fundo em algo. Aí a gente entra naquilo que eu estou chamando de transformadores. Quem que transforma? Quem tem raízes. Quem tem raízes tão profundas que mudou em si mesmo, presta atenção, tem raízes tão profundas que mudou em si mesmo a matriz de funcionamento, aderiu uma forma, e essa forma é tão violenta, ela é tão ousada, tão audaciosa, tão presente, que ela começa a transformar todo mundo. Por quê? Porque essa pessoa que tem raiz, que é um transformador, que você é em nome de Jesus, estou falando agora um transformador segundo Cristo, amém? Não segundo o inferno, porque segundo o inferno está cheia, só abrir o YouTube, Instagram que tu vai ver que calhamaço. Mas eu estou falando segundo Cristo. Segundo o inferno é só tu entrar nos lugares que compra ingresso, que vai ter um monte de evangelista vendendo ingresso. Então é facinho para tu ser formado segundo o inferno. Mas segundo Cristo, tem raiz, a ponto de mudar a si, e a tudo que está ao seu redor. Muda a sua mentalidade e por fim, gera um novo comportamento em quem o observa. Então os teus filhos, os teus parentes, tua mãe, teu pai, teus amigos, sabe por que eles não transformaram ainda? Porque tu não foi fundo. Porque quando tu ir fundo em algo, eles vão te observar tanto, que daqui a pouco eles estão tomando a tua forma. Porque você é um agente de transformador. Agora, se você é maluco e um dia tu está numa coisa, outro dia tu está em outra, outro dia tu está em outra, outro dia tu está em outra, tu nunca vai transformar ninguém. Aliás, as pessoas vão querer parar de olhar para ti. Agora, se tu vai fundo, raízes, comportamento profundo, contínuo, verdadeiro, as pessoas vão começar a ser transformadas. Sabe, irmãos, a minha família, muitos não vêm de biológica, muitos não vêm no culto. Mas quando vão para o hospital, o primeiro a ligar sou eu. Vai lá fazer uma oração. Por quê? Porque eu emano uma realidade, que eles sabem que essa realidade é muito preciosa nos últimos dias da vida deles, porque ela aponta para o céu. Alguém que não tem muito glamour aqui na terra, as mesmas roupas, o mesmo carro muito tempo, casinha alugada, mas aponta para o céu. No fim das contas, quando está nos últimos dias, quando está passando aquele perrengue que parece que a vida vai para o ralo, chama ele, porque ele aponta para algo que não é da terra. Finca a raiz. Agora,
Por que tem pessoas que não fincaram raiz em Cristo a ponto de transformar o ambiente? Aliás, antes disso, entenda uma coisa, é um processo tu ganhar a tua casa. Tem pessoas que se convertem hoje e quer que todo mundo mude. Mudou a consciência hoje, aí já quer que os filhos estejam bem. Não vão estar bem. Existe um processo que eles têm que te observar até entrar nesse lugar. Não enfie, não seja um formatador. Formatador tenta formatar. Eu tentava formatar tudo, eu queria fazer todo mundo ser certo. Até que eu descobri que eu não posso formatar, Luiz, eu tenho que despertar. A oração tu não formata, não é por ordem. Tu convida, tu desperta. Segundo o teu exemplo. Então, outros informam e outros ainda transformam as pessoas. Agora, por quê que muitas pessoas não transformam? Porque são transformadas pelo mundo. Aqui é que está a chave para entrar em todo esse lugar que eu estou falando. João Batista, ele permaneceu no deserto. O deserto não transformou João Batista, mas João Batista fez todo mundo ir para o deserto para se batizar. Gente, o deserto era terrível. Eu tive em Israel, era terrível, dá medo. Porque o deserto, irmãos, ele é feito com várias dunas. E quando chove muito, às vezes cria rios. E os rios mudam essas dunas. É terrível, é assustador, é escabroso. O deserto na chuva é escabroso. Eu fiquei perplexo quando eu observei que as dunas mudavam, por causa do fluxo de água quando chovia forte. Agora, que segurança tu tem no deserto? Nenhuma. Porque aonde tu está pode se tornar o fluxo de rio. Por isso que Jesus falou, aquele que faz a casa na areia, quando vem os rios... Agora, quem faz na rocha, não. Por quê? Porque o rio não transforma a rocha. O rio transforma a areia. Por isso que a gente tem que estar sobre a rocha. Mas, o que nós temos que entender é que nós não podemos nos aculturar. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que Jesus transformou, alcançou a cruz, porque ele via o gozo do tempo que era de vir, o trono de Deus, a habitação com o Pai. Então presta atenção, aonde estavam os olhos de Jesus? No Pai. E aonde Jesus vivia? Na terra. Então o que faz eu transformar e não ser transformado? Por que João Batista transformou e não foi transformado? Por que ele passou uma vida com mel e a pele lá de camelo, aquela coisa arada toda? Por quê? Porque João Batista, ele olhava para o céu, ele olhava para a obra, ele olhava para o Messias que estava por vir. Então a única coisa que vai fazer você transformar pessoas é quando você viver uma vida daquele que vive olhando para o céu, vendo a recompensa que está por vir, que não é pouca. A glória que está por vir, irmãos, não é pouca. Sabe, eu fico imaginando nós entrando no grande dia falando, valeu a pena. Sabe, Wander, cada gota de sangue que nós somos, valeu a pena. Sabe, Júnior, cada crise que tu venceu e não desistiu, valeu a pena. A gente entrando no céu e falando assim, meu, valeu a pena, cara. Sabe por que eu não tenho preocupação quando eu vou num velório? Eu digo que eu gosto de velório, porque depois de velório sempre tem um mistério, que nem a pregação que o Daniel fez ontem. Sempre tem um mistério depois de velório. A última pregação que eu ministrei depois do velório também, irmãos, foi uma glória de Deus que habitou aqui no meio. Que eu preguei sobre a unção, que inclusive as paredes estão manchadas até hoje. Foi depois de um velório, da minha tia ainda. Porque o nosso coração, ele se inclina para a eternidade de um jeito tremendo. E aí emana a glória. Transformamos violentamente com a esperança. Mas eu não tenho medo de ver lá, sabe, ver o defunto lá, meu, que coisa sinistra. Não é para mim. Não é. Porque a morte, quando você está em Cristo, ela tem um traço bonito. É incrível, irmãos. Talvez muitos aqui entendem o que eu estou falando, mas tem um traço bonito. Tem um traço de elegância, de solenidade, de vitória. Porque eu estou vendo isso. Que quando eu cruzar a linha, eu estou apontando para a vitória. E quem não consegue ver a vitória claramente, é só olhar que ela está aqui sentada com a gente. Então, irmãos, você tem que olhar para o céu. Eu estive na África. Na África, começa a partir das 10 horas da manhã as coisas a andar.
Aí quando chega meio-dia, todo mundo para. Aí quando acaba o meio-dia para o almoço, algumas coisinhas acontecem ainda, mas 4 horas para tudo. Ou seja, a África é tardia, eles demoram, é burocrático. Para tu conseguir no cartório é um dia. Tu tem que sair de manhã e passar o dia para ir até o cartório, tudo muito difícil de locomoção, é barco, aquela coisa toda. Para tu conseguir uma assinatura. Tudo muito demorado. Só que o problema é que quando o missionário vai para lá, ele fica igual. Em vez de ele acordar às 8, às 7 da manhã, ele passa a acordar às 11 horas, 10 e meia, porque ele se acultura. Aqui em Blumenau, muita gente que vem de fora é estranha, porque o pessoal é mais isolado, mais focado no trabalho, mais cuidando da sua vida. E até fala mal, o povo blumenauense é frio. Daqui a pouco está tudo igual. Frio, vivendo a sua vida, cuidando do seu quadradinho. Por quê? Aculturamento. Tiramos os olhos do céu e botamos os olhos na terra. Tem pessoas que falam, muito tempo tu passa na igreja, porque está olhando para a terra, não está olhando para o céu. Ficar sentado ali falando de Bíblia, está olhando para a terra, não está olhando para o céu. Está olhando para o jogo que vai passar no domingo à tarde. Terra. Por isso que tem pessoas que nunca são formadas e nunca formam nada. Porque elas estão olhando para a terra. Se tu olhar para a terra, tu não forma nada. Tu só vai gerar inconstâncias, porque a terra diz que a TI é importante hoje, mas amanhã não vai mais ser, porque vai ser tudo automatizado. A terra diz que os coaches são importantes hoje, daqui a pouco já não vão mais ser. A terra diz várias coisas. E aí a gente acredita e vai na onda. Sabe, irmãos, eu tenho muita resistência com corte de cabelo de ator famoso ou de cantor sertanejo. Quando eu percebo que está todo mundo fazendo um corte de cabelo só, eu vejo que é laço. Porque a terra está definindo a cultura. Quando eu vejo aquelas calças apertadas que os homens estão usando, que parece uma salsicha, que parece que é a vácuo. Irmãos, é terrível. Eu ia fazer mais brincadeiras, mas o momento impede. Sabe, irmãos, quando eu vejo homens fazendo sobrancelha definitiva e dizendo que são adoradores e ministros de louvor, pelo amor de Deus. Tá, limpar a sobrancelha vai. Tem uns casos que nem o Alan, assim, que precisa raspar aquele negócio. Mas ele não está aqui para se defender. Escreve no YouTube, Alan. Mas aculturamento, irmãos, começou a olhar para a terra. Sensualização, entendeu? Tem um estudo, irmãos, que mostra, e o pastor José sempre fala isso, eu estou respaldado por ele. Não sei se você sabe, mas a cueca grudada no homem, ela impede, é sério isso que eu vou falar, é meio chocante, mas é sério. Ela impede o homem de produzir esperma. E ela emascula o homem, porque o saco escrotal ele foi feito para ficar pendurado no homem. De verdade. Por isso que, não é verdade, é verdade. Eu estou falando algo científico aqui, eu não estou brincando. E aí, porque o corpo tem a temperatura de 36 graus e meio, mas o saco escrotal ele tem que fazer, os testículos tem que ficar com 35, 34,5. Por quê? Para produção. Inclusive está ligado com a testosterona. Aí chega uma inovação. Tá, não precisa usar aquelas cuecas antigas, né? Mas também não precisa usar aquelas coisas que está parecendo mais calcinha do que cueca. Entende? Então a gente precisa entender o aculturamento, irmãos. O leite de soja. O piraquides não, o piraquides ainda pode, é açúcar, mas o açúcar é um problema, tem que cuidar. Mas o leite de soja, sabe, tá cheio de coisa aí, irmãos. A infantilização, vendo desenho, joguinho de computador e de videogame. Tudo isso, irmãos, está ligado com armas para te aculturar. Olha como o Brasil está parecido com os Estados Unidos em muitos aspectos. Lá nos Estados Unidos, a obesidade, irmãos, causou um estrondo. Porque era fast food, perdeu-se, sabe, aculturamento. Então o Senhor, se a gente não olha para o Senhor, nós tomamos a forma da terra.
Eu vejo certinho pelos irmãos o que estão vestindo, eu não julgo o que estão vestindo, mas é muito claro em algumas pessoas que está na tendência, e quem está na tendência, e não, entenda uma coisa, é bom o homem estar vestido bonito e mulher bonita, amém? E a gente tem que ser caprichado e tudo, mas tem um exagero nisso tudo. Sabe, por que as mulheres botam tanto botox na boca que parece a boca de um peixe, gente? Tem mulher que é linda, linda, eu olhava assim, meu Deus, que obra de arte. Aí eu fui ver depois de um tempo, na área da minha esposa, das nail designers, tem muita que faz isso. Aí quando eu vejo, está assim... Não, sério, tem umas coisas que é bonito, mas tem coisa que não é, irmãos. Por que fazer um negócio desse? Estragar com o corpo, gente. Cultura. Nem sabe por que está fazendo, mas se sentiu feia, porque colocaram um desejo dentro do coração, através do marketing, através dos atores. Se você não estiver olhando para o céu, tu toma a forma da terra. Não estou dizendo de se vestir bem, irmãos, eu amo as vestimentas das mulheres aqui da igreja, de verdade, se vestem bem, são bonitas, a Vitória é estilosa. Esses dias a Vitória, quando não estava com o cabelo alisado, estava com um corte que eu olhei, que é isso, cara? Isso aí é uma diva, entendeu? Nem sei o que é diva direito, mas é algo importante, bonito e expressivo. Então, irmãos, a gente tem que olhar para o céu. Eu não estou falando olhar para o céu daquele nível que jogar futebol é pecado, ver TV é pecado, não é sobre isso, porque as pessoas que definiram isso não estavam olhando para o céu. Eu estou falando sobre a gente estar com o coração no lugar certo e transformar a terra através de princípio. Um dos fatores, presta atenção nisso, que vai definir o que tu vai formar aqui na terra, se vai dar certo ou não, é como tu lidar com os desafios. Tu foge ou tu resolve? A palavra que eu tenho dito para muitos hoje é resolva. Resolva. Ah, mas eu não sei. Resolve. Tu consegue resolver. Te aplica até resolver. Ah, mas o meu problema é financeiro. Vamos resolver. Meu problema é moradia. Vamos resolver. Foca e resolve. Tu consegue. Vamos resolver. Ah, meu problema é conjugal. Resolve. Meu problema é que eu fico muito bravo com os irmãos. Resolve. Vamos resolver. Tem como? Tem como. É só você decidir. Como que você lidar com as afrontas, com os confrontos? A afronta está ligada com aquilo que fazem sem um respeito a você. O confronto é quando alguém te aponta para tu ser transformado em amor. Como que você reage? Tem muita gente que fala assim, a terra é dos espertos. E é mesmo. Mas o céu é dos filhos. E isso é uma frase que eu guardo no meu coração, porque muita gente me chama de tanso. Eu falo, vai ver no último dia, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Aí de repente, aquele rei que foi jogado na cruz vai se tornar aquele que muitos vão querer bajular. Mas na hora da bajulação ele vai falar, apartai-vos de mim, bode. E eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza, porque eu não queria que fossem pessoas, mas são. Para onde tu está olhando? Tu é um agente de transformador. Tu pode mudar a tua vida com glória. Mas qual que é a força que opera em ti? Eu torno lá no começo. Qual que é a força que opera em ti? Aquilo que tu está observando, tu vai se tornar. A Bíblia diz que aonde está os teus olhos, se for na luz, grande luz. Se for nas trevas, grandes trevas tu se torna. Eu estou falando com líderes, eu estou falando com pessoas que têm que transformar pessoas. Pastor, quando que eu sou bem sucedido enquanto líder? Tu transforma. Tu organiza com o teu exemplo, tu desperta, tu aponta o destino, tu aponta o caminho. Um líder, ele faz isso. Um líder, de Deus, ele não quer ser especialista na terra. Sabe, tem muitos que são informantes, não são líderes, sabe de tudo, fala de tudo, mas não forma nada. Não tem nenhuma ideia que é profunda de verdade. Os transformadores não vivem de frase de Instagram. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ser um líder e que você quer ser transformado em um transformador de verdade, seja profundo em algo. Se tu for um camponês, que tu seja o melhor. Se tu for um ministro de adoração, que tu seja o melhor. Os ministros de adoração aqui comigo, irmãos, quem anda comigo sabe, eu não alivio.
Se eu preciso corrigir todo culto, eu estou corrigindo, estou mandando mensagem. Por quê? Porque não podem cair no comodismo. Tem que estar avançando. A adoração é muito mais do que muitos imaginam, do que todos talvez imaginamos. É amplo demais. Estava no fundamento e está no fim e no meio. É muito amplo. Então nós precisamos entender, para onde nós olhamos, nós somos transformados e nós transformamos. Se a tua casa ainda não foi transformada, tu estás olhando para o lugar errado. Então chegou o tempo de nós olharmos. E eu termino no livro em que a gente tem estudado, Hebreus capítulo 12. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo ou pela recompensa que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Por causa do prêmio, ele estava com o olho no lugar certo. Amém? Se coloque de pé, quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos comigo. Quero parabenizar aqui a mídia da Igreja Coa, porque eu entrei no YouTube hoje, está muito bonito, viu? O trabalho que estão fazendo, as artes, tudo, que Deus abençoe e dê graça para que cresçam em nome de Jesus. Fechem os olhos comigo. Senhor, aponte os nossos olhos para o céu, Senhor. Nós queremos ser agentes de transformação. Nós queremos transformar segundo a tua imagem e semelhança. Quando nós transformamos uma alma, nós ganhamos ela para ti, Senhor. Nós regeneramos ela pela tua glória, pelo teu Espírito que se move em nós. Que não sejamos como os fariseus, que fechavam a porta, ou que guiavam cegos para o abismo. Nós queremos ser os filhos que, assim como Jesus, digam: eu sou o caminho para o Pai. Nós queremos ser o agente de transformação da nossa igreja. Nós queremos mudar o local onde vivemos. Queremos trazer um cheiro agradável, organização. Nos ajude a ser aqueles que não se acomodam com o cheiro de mofo. Nos ajudem a ser aqueles que não se acomodam com o cheiro de velho, mas que estejam sendo renovados com águas vivas todos os dias. Nos ajude a ser aqueles que não param na ofensa, mas que parem no perdão, que parem na entrega, no quebrantamento, que tenham um coração contrito na tua presença. Aleluia! Ajude-nos a olhar para os céus, a ser agente dos céus. Ajude-nos a iluminar vidas, a transformar corações. Ajude-nos a iluminar os nossos filhos, a alegrar os nossos filhos. Ajude-nos a amá-los, a abençoá-los. Ajude-nos a amar os nossos irmãos, os mais necessitados. Ajude-nos a dar resposta para quem não tem resposta, a ser luz para quem está nas trevas. Nós queremos ser agentes de transformação. Quebre a força do pecado que age em nós e vem agir com o teu Espírito Santo. De verdade, Pai. De verdade, Pai. Nós te pedimos, vem agir em nós com o teu Espírito Santo. Somos vasos de barro, mas tamanho é o ouro da tua presença dentro de nós. Então vem para fora, Senhor. Aleluia, vem para fora, Senhor. Que quando as pessoas olhem para os nossos olhos, elas te vejam, porque nós estamos olhando para ti. Que o reflexo dos nossos olhos te apontem. Que as nossas orações te revelem, Senhor. Que as nossas angústias mostrem o teu coração.
Que a nossa entrega aponte para Ti, Jesus. Que nós possamos ir mais, ir além, que nós possamos manifestar o amor genuíno, que nós possamos ter uma entrega total. Nos ajude a ser líderes de verdade, Pai. O mundo carece por homens que se humilham, o mundo carece por homens que se entregam, o mundo carece por mulheres que preparem a sua casa para Jesus. Então nos leve a esse lugar. Eu te imploro, Senhor, nos leve para esse lugar. Faça-nos receber a aflição que tu recebesse ao olhar os oprimidos e cativos. Leve-nos a chorar por aqueles que não podem sair da onde estão, que não conseguem. Leve-nos a não nos contentarmos com o isolamento, mas nos entregarmos a Ti, Senhor, e transformarmos tudo por onde nós passamos. Uma coisa eu peço, e é por ela que eu vivo, Senhor, que eu possa habitar na Tua tenda todos os dias da minha vida, ouvir a Tua doce voz e transmitir aquilo que Tu me revela. Nos encha com a Tua essência, em nome de Jesus.